Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast On. Meu nome é Morgana Schneck, falando de Ivoti, a técnica é de Carlos Pereira, que está em casa, assim como toda a equipe do Podcast On. E antes de iniciar o programa de hoje, eu convido todo mundo para seguir a gente no facebook.com/podcaston Revista Fevale. No Podcast On, falamos sobre como o setor cultural foi afetado pela pandemia da Covid-19. Teatros, shows, apresentações, galerias de arte, cinema e outros produtos artísticos precisaram se reinventar para sobreviver. E é sobre um desses espaços artísticos que vamos falar hoje, o cinema. Para isso, convidamos a presidente da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Ivonete Pinto. Seja bem-vinda ao Podcast On. Obrigada, Morgana. Obrigada a ti e à equipe aí. Sempre um prazer falar sobre cinema brasileiro. Nós que agradecemos a tua disponibilidade em participar. Então, a Ivonete Pinto é doutora em cinema pela Universidade de São Paulo, professora dos cursos de cinema e audiovisual e cinema de animação na Universidade Federal de Pelotas, presidente da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, além de editora da revista Teorema, Crítica de Cinema, colaboradora da revista acadêmica Orson e do blog sobre cinema Calveiro. E isso é só uma parte da tua atuação, né? E é, sem dúvidas, uma extensa carreira dentro do âmbito cinematográfico. Então, eu fiquei curiosa para ouvir um pouquinho sobre a tua história dentro do cinema. Por que tu escolheu o cinema como tua profissão? Então, eu sou jornalista, né, de formação, e quando eu estava ainda na faculdade, foi bastante natural eu me direcionar para o cinema. Eu fazia parte de um grupo de teatro, e desse grupo, hoje tem pessoas conhecidas, principalmente aí, né, de Novo Hamburgo, como o Werner Stienemann. A gente começou a fazer participação em alguns filmes, em Super 8, como Deu Pra Ti anos 70 e tal. Então, eu comecei com um pé nesses cinemas, atuando como atriz, né? Mas ainda na faculdade, eu fui me dando conta, né, que o meu negócio era escrever. Eu gostava mais de escrever, eu era mais autônoma, né? Eu não dependia de sempre um grupo de pessoas e tal. Então, eu comecei a escrever num jornal da faculdade, que eu estudei ali na Unicinos, e gostei. Eu já escrevi antes alguns contos, alguma coisa assim, mas, né, comecei a me direcionar para a crítica. E sempre tive paralelo assim, à atividade de jornalista, à atividade na crítica. E depois isso, então, foi se profissionalizando, né, com o passar do tempo. Eu fiz mestrado, fiz doutorado e comecei em alguns veículos, né, comecei a receber Depois surgiram as associações, né? Eu fui uma das fundadoras da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS, fui a primeira presidente. Depois, 3 anos depois, eu fui uma das fundadoras da Abracine, então a entidade nacional. Eu fui vice-presidente nas 2 primeiras gestões, com o Luiz Aninho Oríquio, que foi o presidente, e nunca saí da Abracine, agora, né, sou presidente, então tem essa militância também em relação à atividade da crítica de cinema. E dou aula, né? Fiz concurso na Universidade Federal de Pelotas para disciplinas de crítica de cinema e história do cinema. Então, a minha vida é voltada assim, a pensar o cinema. Não faço, né? Não acompanho, claro, a produção dos alunos, assim, mas não faço, não sei fazer cinema. Eu consigo e gosto de pensar sobre o cinema. Sim. E dentro dessa história, né, que tu citou que tu tem com o cinema, que se transformou hoje na tua profissão,
O momento que a gente vive hoje, assim, na cultura, que a gente enfrenta por conta da pandemia da Covid-19, é algo, assim, que a gente nunca viu antes, né? Que a cultura acho que nunca vivenciou antes. Inclusive, dados de uma pesquisa realizada pela empresa Comscore e divulgados pela revista Veja em janeiro de 2021 mostraram que ao longo do ano de 2020 o cinema brasileiro viu as bilheterias despencarem em 76%, quando comparadas ao ano de 2019. E certamente isso foi péssimo, ruim para essa indústria cinematográfica e principalmente também para os exibidores e distribuidores de cinema. Então, como para ti, na tua atuação hoje, tem sido trabalhar com essas áreas? Isso afeta de alguma forma o trabalho da associação? Como está a situação atual? Sempre afeta, né? A gente tinha diversas atividades que eram presenciais, como sessões Abracine, né, que é uma ação que a gente faz em diversas cidades do Brasil, que são sessões comentadas. Isso a gente passou a fazer virtualmente, né, mas não é a mesma coisa. No sentido da administração da associação, isso sempre ocorreu porque nós, na diretoria, por exemplo, cada pessoa é de um lugar diferente, né, então a gente sempre se comunicou por outras vias, né? Mas com relação ao que a crítica tem como matéria, né, como objeto de análise, que são os filmes, a gente foi sendo abastecido, né, durante a pandemia pelo streaming, né? Então havia o represamento de muitos títulos, né, e muitas séries, muitos filmes, e a gente sempre teve até agora, né, pelo menos um número muito grande de filmes para trabalhar. Então, na cobertura de festivais, a gente tem sempre uma imensa quantidade de filmes, né, e inclusive se trabalhou muito mais. Eu mesma, eu acho que eu escrevi muito mais do que eu escrevia normalmente. Então, para a gente, né, que tem, digamos, o acesso a toda uma gama de um cinema internacional, a gente não sofreu, a gente, que eu digo, né, a crítica. Em relação ao cinema brasileiro, mais especificamente, é claro que essa produção caiu, né, apontou aí já alguns dados. Se a gente vê o market share, né, que é essa ocupação do cinema brasileiro nas salas, a gente vai ter em 2019 um número que vai a quase 14%, um pouquinho menos, 13, não sei o que, quase 14%, e aí 2020 cai mais ou menos uns 80%. É claro que cai, né? Isso que a gente teve, ainda a gente contou com um filme que era o Minha Mãe é uma Peça, o 3, se não me engano, que era ainda, né, uma rebarba de 2019, porque ele continuou arrecadando em 2020. Então, esse número em sala de cinema, é claro que caiu muito, e a gente não tem os dados ainda de 2020, né, para inteiros, assim, em termos de percentuais, né? E de 2021 a gente pode fazer algumas projeções, mas a dificuldade agora é, em termos metodológicos até, obter da Ancine, né, números confiáveis, porque é a Ancine que faz esse cálculo. E como a Ancine vai incluir o streaming nisso, né? Porque é através das plataformas de streaming que a gente hoje tem esse maior acesso, porque o lançamento em salas de cinema, ele ainda é muito pequeno, né? A gente tem um que outro filme só. E enquanto que as plataformas, cada dia surge uma plataforma nova. Uma que eu acho que vai ser muito legal, porque tem uma estrutura pesada por trás, que é o da Itaú Cultural, chama Itaú Cultural Play. Ela vai ser lançada agora, nos próximos dias, e vão ser só filmes brasileiros e gratuitos, né? Então o acesso vai ser gratuito. E tem várias outras plataformas, a cada dia surge, né, mais uma que lança filmes brasileiros e que, na medida do possível, né, faz até uma divisão entre filmes gratuitos e filmes para locação. Então, acho que isso é uma tendência, isso aponta para um tipo de
exibição no futuro, né? Por mais que as salas voltem, e elas vão voltar, já estão voltando em alguns lugares, o streaming é uma realidade que só tende a crescer, porque já vinha antes da pandemia, né? A gente já tem essas grandes, né, plataformas como Netflix que prende as pessoas em casa, né? Ah, é claro, com certeza, né? Quem não gosta de ficar em casa assistindo Netflix, com certeza. E o streaming, ele tem ganhado muita força, realmente. E com certeza dentro da profissão, né, de vocês, ele tem desempenhado esse trabalho, né? E eu queria te perguntar também sobre a Bracini, especificamente. Ela atua com ênfase na elevação da crítica cinematográfica do país, a gente pode falar nesse sentido. E, inclusive, propõe um prêmio anual, o Prêmio Abracini, e também participa de diversas outras participações em festivais de cinema do país. Então, eu gostaria de saber como é que foi avaliar e premiar no ano de 2020, quando a gente teve o início da pandemia, e se tem alguma previsão de como será agora no ano de 2021. Então, essa foi uma discussão que a gente teve, né? Porque a Abracini está comemorando agora 10 anos, né? E uma das atividades, que é uma atividade tradicional, digamos, de qualquer entidade de cinema, né? É oferecer prêmios. Então, a gente tem o prêmio para melhor filme estrangeiro, melhor filme brasileiro e melhor curta-metragem brasileiro. São esses 3 prêmios apenas, né? Mas que, né, em relação, inclusive, ao cinema brasileiro, é um prêmio que faz diferença, né? Faz diferença para quem recebe. Então, a gente valoriza muito. Nessa discussão, né, no que fazer, é claro que a gente não pôde ficar preso aos lançamentos em sala de 2020, né, no prêmio do ano passado, porque a gente teve o lançamento ali até abril, né? O resto acabou não acontecendo. Então, a gente optou, né, por considerar também, né, os filmes em streaming, né, tanto os brasileiros como os estrangeiros. Então, a gente logo se adaptou a isso, né? E aí, é claro, algumas pessoas, alguns associados, a gente tem hoje 127 associados em 16 estados brasileiros. E, assim, dos mais diferentes perfis, né? Tem pessoas de 25 anos e tem pessoas de 85 anos, né? Então, alguns vivem isso da tecnologia, né, de uma forma muito intensa, e outros já não acompanham tanto. Então, existe já aí algumas diferenças, né, de acesso aos filmes, mas a gente teve que considerar tudo, né? Então, a gente tem listas, né? Tem uma comissão que elabora as listas de lançamento, né? E aí a gente parte para tentar ver o maior número possível de filmes e a gente tem etapas, né, de votação para chegar ao melhor, né, que é o que a gente faz todo ano. Esse ano ainda a gente a gente está ainda no início, né, nós não definimos critérios e a minha gestão como presidente vai até agosto e então isso também é algo que vai ser definido mais para o final do ano, mas provavelmente vai ser nos mesmos moldes, quer dizer, vai ser em cima dos lançamentos de streaming associados aos poucos lançamentos em sala de cinema. Tu tinha me perguntado também sobre a nossa participação em festivais de cinema, né? A gente tem também, tradicionalmente, júris em festivais. A gente tem, aqui em Gramado, a gente tem em associação com a CIRS, que é a Associação Gaúcha, a gente faz uma parceria aí, mas a gente tem, né, nos outros estados, grandes festivais, que a gente oferece prêmio e faz o nosso júri, né, só de críticos. E aí agora, com a pandemia, os festivais passaram a ser remotos também, e a gente também faz um júri remoto. Então, nós nos adaptamos, não tinha outra saída, né? Então, a gente continua oferecendo o prêmio nessa mesma relação. Mas a Abracini tem várias outras atividades e uma delas, talvez a que dá mais visibilidade
para nos dar mais visibilidade hoje em dia, é o lançamento de livros, que começou há cerca de 4 anos na gestão do Paulo Henrique Silva, que foi o presidente, e a gente tem vários livros lançados, acho que tem 9 ou 10, e tem alguns no forno, né? Tipo assim, 100 melhores filmes brasileiros, 100 melhores documentários, 100 animações essenciais. Depois a gente fugiu um pouco desse termo melhores, né? Porque na verdade nunca é o melhor, né? São os destaques que aquele grupo de pessoas naquela situação faz, né? Então é bastante subjetivo. E então a gente tem esses livros. Agora, então, com a minha gestão, eu procurei implementar, né, com a nova diretoria, outras atividades, e eu destaco contigo uma que eu acho que, né, os alunos podem ter bastante interesse, que é o Abracine Traduções. A gente traduz textos, os nossos críticos, né, traduzem textos estrangeiros, né, que não foram ainda vertidos para o português, e a gente disponibiliza ali na nossa página, né, no nosso site, a cirs.org, abracine.org, e ali tem uma aba chamada Traduções. Então, são vários textos e a gente continua trabalhando com isso. E outra atividade que eu destacaria também, e que também eu acho que pode interessar aos ouvintes, né, de vocês, são os nossos cursos. A gente já fez diversos cursos, tipo cursos sobre curadoria de festival, cursos sobre cinema fantástico. Agora a gente vai lançar um, e eu já convido a todos para se inscreverem, que é um curso sobre as pioneiras do cinema mundial, né, as mulheres que fizeram filmes como diretoras e sofreram ao longo da história um apagamento, né, elas praticamente não existem, muitas delas não existem na historiografia oficial. E esse curso, que vai ser ministrado pelas críticas Lorena Montenegro e Flávia Guerra, então resgata a história dessas mulheres que foram pioneiras, né? Então, são cursos com uma inscrição de um valor bem baixo, R$100, né? Baixo comparado com outros cursos, né? E a gente oferece bolsas também. Então, o critério para a gente selecionar bolsistas é um critério que começa com a diversidade, né? A nossa preocupação é de promover uma maior diversidade na crítica de cinema, porque nós somos hoje, e isso é preciso reconhecer, né, um grupo de pessoas muito grande, né, por aí, de críticos, e que, em sua maioria absoluta, né, são homens brancos, né? Só que, se a gente for ver, pelos sites, pelos blogs, pelos letterboxds, por todos os espaços onde se exerce o pensamento da crítica, tu vai ver que tem um número imenso de mulheres também. E onde é que estão essas mulheres, né? Então, a gente tenta promover essa diversidade e a diversidade de pessoas negras também, porque isso, né, se a gente pegar... A gente fez uma pesquisa na Abracine no ano passado e apontou um número muito irrisório de pretos e pardos, né? E isso realmente precisa mudar, porque não representa o Brasil, né? Essa é a verdade verdadeira. Não representa o Brasil e é preciso que a gente faça alguma coisa para, né, mudar, alterar esse quadro. E uma das coisas que está ao nosso alcance, né, é essa promoção de cursos. Então, por isso, a gente oferece bolsas, né, como forma de incentivo para pessoas pretas, para mulheres, para trans, né? Então, a gente tem ali uns critérios na divulgação, né, no site, e com isso a gente, então, agita, né, a nossa associação em cima de metas que a gente acredita. E para complementar a tua fala, eu ressalto que quem tiver interesse, então, em acessar essas produções, os cursos, o site da Abracine é com 2 Cs, então é abracine.org, e Abracine se escreve com 2 Cs, só para ressaltar. Bem lembrado, Morgana. Bem lembrado, obrigada.
E então, como tu falou bastante sobre esse trabalho da associação, dentro desses 10 anos, né, ela foi fundada em 2011, tu inclusive participou dessa fundação, e agora 10 anos depois, além de lidar com essa crise que a gente está passando pela pandemia, teve que se readaptar, o setor do cinema ele enfrenta outros momentos de tensão, como, por exemplo, o fim do Ministério da Cultura, as reduções de sanções contra a Ancine, né, a Agência Nacional de Cinema. E a questão é, a crítica de cinema é afetada por essas questões mais políticas que cerceiam a cultura e o cinema no país? Sim, sim. Todo mundo é afetado, né, em maior ou menor grau. A gente tenta se engajar nesses inúmeros movimentos que tentam salvaguardar o cinema brasileiro, inclusive no sentido da nossa memória, né? Uma das coisas mais afetadas, uma das áreas mais afetadas é a da memória, na medida em que está havendo, né, um descaso absurdo em relação à Cinemateca Brasileira, né, que reúne o acervo, né, da nossa memória do cinema, e a gente tenta se engajar nesses movimentos, então, para lutar para que o governo, né, faça políticas, né, de apoio a isso. Então, são na verdade, inúmeras frentes que a gente precisa estar atento, né? E a produção ela é apenas uma, né, dessas frentes, porque tem vários outros aspectos que a gente precisa se preocupar, inclusive o ensino, né? Hoje a gente tem mais de 80%, mais de 80 cursos de cinema, de graduação em cinema no Brasil, e que essas pessoas vão sair, vão se formar e vão ter que trabalhar em algum lugar, né, na área do audiovisual. Então é preciso fortalecer. E tem uma notícia que eu acho muito preocupante, uma notícia recente, não sei se vocês acompanharam, que é uma medida provisória que está na Câmara dos Deputados. A Câmara, na verdade, aprovou uma medida provisória e agora vai para a sanção, né, da presidência. Nessa medida, os serviços de streaming eles ficam liberados de pagar um tributo para o cinema brasileiro, que é a taxa Condecine, que é uma taxa, chama Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria do Cinema Nacional. Né? Então, essa taxa ela vem dessas grandes plataformas, né, das grandes empresas, como inclusive, né, Netflix, que então pagavam, né, um tributo que ia para essa conta, né, do fundo setorial, do audiovisual, e agora o cinema não vai mais contar com isso. Então, é claro que essa nossa produção vai ser muito afetada. E a crítica de cinema, respondendo a tua pergunta, ela é afetada, né, da forma mais visível, né? A gente ter menos filmes brasileiros para pensar sobre, mas também é afetada em estágios anteriores, porque nós, críticos, participamos muito de seleções como jurados, como avaliadores, né? Então, esses inúmeros editais que haviam para produção, né, de filme brasileiro, eles ficam muito afetados, né? Então, a crítica, nós, críticos, temos um campo menor de atuação. Os próprios festivais de cinema, quando eles não têm patrocínios, quando eles não têm apoios oficiais, quando não existe uma política, né, de arrecadação, enfim, de apoio ao cinema, os festivais ficam afetados e, né, a interação dos críticos como jurados, como curadores, como pessoas que escrevem, por exemplo, para catálogos de mostras, né? Porque a gente vai ver a crítica, os críticos têm um campo de atuação que ele é bem mais amplo do que parece, né? Não é apenas escrever sobre um filme. A gente tem atividades em várias áreas correlatas, né, ao cinema. A própria atividade da docência, né, é uma forma de exercício, né? Eu dou aula de crítica de cinema. Eu estou também, através da docência, né, me relacionando com a crítica de cinema. Então, é todo um conjunto, né, que fica afetado.
E a gente só tem a torcer e não ter uma atitude passiva, né, em relação a tudo isso que está acontecendo, e a gente precisa estar atento e ficar, na medida do possível, pressionando, né, para que toda uma política pública de incentivo à cultura geral e ao cinema em especial, que essas políticas não acabem, né? E como tu citou essa parte da docência, é importante ressaltar para os nossos ouvintes que você também é professora e que existem essas produções audiovisuais que são realizadas durante a graduação, durante a graduação, e como foi o caso do filme Construção, do acadêmico da Universidade Federal de Pelotas, o Leonardo da Rosa. Ele aplacou o melhor filme e melhor direção na mostra de curtas do Prêmio da Assembleia Legislativa no Festival de Gramado do ano passado, né, de 2020. Então, se tu puder nos contar um pouquinho sobre como ensinar nesse sentido e qual a importância de perceber o reconhecimento daqueles, né, como o caso do Leonardo, que são aclamados a partir desse ensino, né, uma produção que ele realizou por conta da graduação ter esse reconhecimento. Olha, eu te diria que, em função desse número grande, né, de graduações em audiovisual no Brasil, hoje o cenário da produção de filmes, ela envolve necessariamente uma produção universitária. Porque até algum tempo esses filmes eles eram feitos de uma maneira muito precária, assim, e um que o outro chegavam aos festivais. Hoje não, hoje graças também às tecnologias, né, a gente tem condições de ter um número muito expressivo de filmes feitos durante, né, a universidade, e eles ficam ali sendo competindo, né, para ser selecionados em diversos festivais, e aí eles acabam entrando, né, em muitos festivais e às vezes acabam ganhando o principal prêmio, como foi o caso do filme do Leonardo, né? É um filme que a gente, como professores, né, como grupo de professores, a gente acompanha, então, desde o nascimento mesmo, né, da sinopse, daquela ideia básica, aos pitchings, né? A gente tem um sistema de pitchings que cada etapa de produção, os alunos submetem aos professores, né, o que eles realizaram e a gente analisa, orienta, indica, né, outros caminhos até o filme ficar pronto, né? O filme pronto aí começa a circular por aí. E agora, no caso da UFPEL, né, a gente está tendo um reconhecimento que é absolutamente maravilhoso para o curso, né? A gente teve, inclusive, há 2 anos, um filme que ganhou com o melhor filme na categoria nacional de curtas em Gramado, que foi uma animação. E aí, poxa vida, né? O nosso curso de animação, inclusive, ele é um pouco mais jovem do que o de audiovisual, porque o curso iniciou em 2006, eu não estava lá ainda, mas entrei em 2009, e ele começou apenas como audiovisual, né? Produção de live action. E depois a gente foi se dando conta que aquelas disciplinas que a gente tinha de animação, elas não eram suficientes para formar animadores. E aí a gente, né, batalhou, claro, o processo é um pouco mais complicado, né, e mais longo, mas foi aprovado, então, a criação de um curso específico de animação e hoje a gente tem esses 2. Então, a gente está ali, 12, 13 anos, que a gente tem produzido filmes, né? E agora, mais recentemente, é que os resultados começam a surgir. Quer dizer, não é uma coisa assim do dia para a noite, né? E eu queria também destacar um dado do perfil da UFPEL, que é um pouco diferente dos outros cursos que a gente tem no Rio Grande do Sul. Porque o primeiro curso no Rio Grande do Sul foi o da Unicinos, né, e depois foi o da PUC, o terceiro foi o da UBRA, até eu já dei aula também no da Unicinos e da UBRA, e depois é que veio o da UFPEL. E a gente tem um perfil de aluno que é bastante diferente dos outros cursos, porque a gente trabalha direto com o Enem. Então, os nossos alunos, eles são, né, oriundos de
todo o Brasil. Eu cheguei a ter sala de cinema assim, que tinha uma pessoa de Pelotas só, e o resto tudo era de fora, e às vezes um de fora bem de longe, assim, né? De Goiás, já teve aluno da Bahia, tem muito aluno de São Paulo, de Minas Gerais, temos alguns também, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. E agora Santa Catarina está com curso, está com federal também, né? Então acaba que eles não vêm tanto para cá. Mas a gente, né, na animação e no audiovisual, a gente tem essa pluralidade de origem de alunos que é muito legal. Eu acho que isso faz um diferencial interessante, que é uma forma de ver o mundo, assim, é uma sensibilidade para com o outro, que é um pouco diferente também, né? E a relação entre eles, né? Eu tenho visto assim que isso é um diferencial, né? E na minha experiência de ter dado aula também em outros cursos, isso é muito diferente de outros lugares, e é uma realidade que então tem a ver diretamente com políticas públicas, né? Como é que surgiu ainda no governo Lula, né? Esses cursos, como é que surgiram, como é que foram alteradas aos poucos as formas de ingresso na universidade, né? Então a gente ali não tem vestibular, né? Faz muito tempo que não tem vestibular. É o Enem, né? Aí tem o SISU, tem outras formas de ingresso, né? Mas todas elas então resultam num perfil que é um perfil bastante diferente assim, de alunos, porque justamente eles vêm de todas as partes do Brasil. Isso é muito legal. Certo, Ivonete, eu te agradeço por todas as contribuições, né, pelas suas falas, e gostaria de, para encerrar, então, o nosso momento, te convidar se quiser falar mais alguma coisa, quiser complementar alguma fala tua, sinta-se à vontade. Te agradeço muito pela participação, em nome da equipe do Podcast On da Universidade Fevale. Não, eu que agradeço, eu tenho uma honra participar de alguma atividade da Fevale, que é essa universidade também que vem sendo super reconhecida, assim, e fica o convite, né, para vocês entrarem ali no site da Abracine e participarem das nossas atividades. A gente vai ter uma live de 10 anos também, já posso adiantar aqui em primeiríssima mão, porque eu fechei ontem isso, na data de 24 de julho, é um sábado, a gente vai ter uma live com um crítico e curador argentino chamado Roger Cosa, que vai falar sobre cinefilia, sobre streaming, sobre esse novo cenário dos festivais de cinema, sobre a crítica, né? Então vai ser, eu acho, uma live bem legal. Então entrem no site, entrem nas nossas redes, né? E a gente tem um canal do YouTube ali com cursos, lives, tem alguns materiais ali, alguns vídeos, né, no nosso canal do YouTube. E vocês podem, né, pedir ali as notificações para receber, né? Twitter, Facebook, enfim, né? Tem inúmeras formas de ter acesso às informações, né, das nossas atividades, e fica o convite, então, para vocês nos acompanharem e, quem sabe, né, no futuro, algum aluno com pendores para a crítica também se sinta com vontade, né, de se filiar à Abracine. Então, é isso aí, e agradeço mais uma vez o convite para participar do podcast. Obrigada e tchau. Essa foi a presidente da Abracine, Ivonete Pinto. Agradecemos a sua participação e esperamos te ouvir mais vezes por aqui. Terminamos mais um podcast On. Temos na técnica de áudio Carlos Roberto Pereira, a técnica de reportagem foi do Rinaldo Silveira, a produção é minha, Morgana Schneck, e do Jean Luca Coimbra. Também contamos com o apoio audiovisual do Marcelo Dornelles e a orientação é do professor Marcos Santuário. Não esquece de curtir a nossa página e acompanhar no facebook.com/podcaston Revista Fevale. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.